No meio da África do Sul, existe um mar vasto e inexplorado de pastagens douradas. Remoto e selvagem, já foi o lar de enormes manadas que costumavam pastar na savana. E de predadores que se escondiam esperando a hora certa de agir. Porém, 30 anos de guerra civil dizimaram a farta vida selvagem que havia aqui. Agora, a paz voltou a reinar neste destruído, porém lindo Jardim do Éden. Um grupo extraordinário de ambientalistas está tentando recuperar essas pastagens para que elas voltem à glória de tempos passados. Para a PCZ? Guardiões da Natureza. O retorno dos caçadores. Por mais de 100 anos, as planícies de Liwa, na Zâmbia, foram mantidas pelos Lozes como um local de caça real. Agora, como Parque Nacional, é uma das reservas ambientais mais antigas da África. Suas pastagens se estendem por mais de 3.600 metros quadrados pelo antigo reino da Barotselândia, que se encontra na fronteira noroeste entre a Zâmbia e a Angola. Historicamente, os leões costumavam reinar sobre essas planícies. Mas hoje não é mais assim. Quase 30 anos de guerra civil na vizinha Angola mudaram isso. Os efeitos da guerra, que começou após a independência em 1975, passaram para a Zâmbia. E os leões de Liwa pagaram um alto preço. Eles eram mortos e suas presas também serviam de alimento. No final, somente uma leoa solitária sobreviveu. O ecossistema de Liwa ficou por um fio. Depois de algum tempo, a natureza normalmente consegue se curar. Porém, substituir as peças que já não existem em um quebra-cabeças ambiental normalmente exige a intervenção humana. O primeiro desafio é entender o que está havendo em um ecossistema tão grande. A solução é se concentrar nos principais predadores. Em Liwa, isso significa prestar atenção nas hienas. Normalmente, as hienas e os leões são inimigos mortais, sempre brigando pela presa. Mas aqui, a ausência dos leões permitiu que as hienas fossem consideradas as campeãs de peso pesado da caça. Se os principais carnívoros da cadeia alimentar estiverem indo bem, isso significa que todos os animais estão se recuperando. É por isso que o Programa dos Carnívoros da Zâmbia monitora de perto os principais predadores, para saber o estado de saúde do ecossistema inteiro. São 6 da manhã. É um novo dia. A primeira tarefa dos cientistas é encontrar os predadores. E isso requer gostar de altura.
Os grandes carnívoros são evasivos e se espalham ao longo de milhares de quilômetros quadrados. Por isso, os pesquisadores os rastreiam através de coleiras com radiotransmissores. Do topo da torre de rádio, é possível captar o sinal de qualquer coleira em um raio de 7 quilômetros. Nos últimos 7 anos, o Programa de Carnívoros da Zâmbia vem estudando centenas de predadores e detalhando seu impacto em suas presas, tornando este um dos estudos mais abrangentes já realizados sobre a predação. Tendo captado um sinal forte de uma hiena na torre de rádio, o pesquisador-chefe Dan Schmidt vai até lá. Esta terra é enorme, sem estradas e com poucos pontos de referência. O local está seco e vazio. Estamos na época da seca e a comida é escassa. A maior parte das grandes manadas de presas migratórias ainda está bem ao norte, onde há mais água e comida. Elas só virão para o sul quando as chuvas começarem. Nessa época, os rios irão subir e inundar as planícies, transformando Liwa em uma terra verde e cheia de vida e água. Estudar a vida selvagem na estação úmida é muito mais difícil. Por isso é que os cientistas precisam reunir agora o máximo de informações possível. Ao nível do solo, o perímetro do receptor de Dan cai para 1,5 km. Focar nos alvos requer tentativa e erro. Todos os dias, os cientistas saem em busca dos predadores. Dan tira fotos para identificar as hienas e registra suas posições e atividades. As hienas de Liwa são uma das maiores da África. Depois de ter passado anos em campo com elas, Dan acha que elas são mal compreendidas. Algumas pessoas enxergam as hienas como se elas só roubassem a caça de outro animal. Elas não se parecem em nada com um leão ou um guepardo. Sim, as hienas têm tido uma má reputação, mas eu acho que qualquer pessoa que tenha vindo a Liwa e que tenha visto as hienas aqui, essa pessoa com certeza vai mudar de opinião sobre as hienas. Ainda que raramente ela seja uma ameaça aos humanos, as hienas são predadores perigosos e não se deve chegar perto delas, exceto os especialistas. Dan sabe que durante o calor do dia, as hienas não se preocupam em caçar. Porém, quando o sol se põe, a história é bem diferente. No frescor da noite, o pesquisador Ted Mukula encontra um pequeno grupo de hienas que surge no meio do pasto. Ele vem estudando as hienas de Liwa há 2 anos. Elas parecem estar se preparando para caçar. Ted vai ficar com elas. As hienas são muito subestimadas. A maioria das pessoas acha que elas são necrófagas. Mas estão erradas. Os pesquisadores descobriram que as hienas de Liwa são predadores muito eficientes. E o Programa de Carnívoros da Zâmbia está trabalhando para entender qual o impacto que isso tem nos demais animais que vivem aqui. As hienas são tão bem-sucedidas que fazem parte do grupo de grandes carnívoros mais comuns da África. Elas vivem em sociedades complexas que se baseiam em status e no domínio das fêmeas.
As hienas têm uma grande interação social, sabe? Elas têm essa interação social que é muito única em comparação a outros carnívoros. E a hierarquia é muito respeitada. E todos sabem o seu lugar. Todos sabem o que fazer. Todos sabem o que não devem fazer. E são... simplesmente... Elas cuidam umas das outras muito bem. As hienas são muito curiosas. Por sorte, há coisas melhores para comer do que os pneus de Ted. Para compreender um predador, você precisa vê-lo caçar. Porém, seguir as hienas à noite é um desafio. As hienas estão seguindo uma manada de gnus. Uma tempestade, sempre anterior às chuvas iminentes, ajuda a se esconderem de suas presas. De repente, as hienas começam a perseguição. É impossível manter o ritmo quando o alvo corre a 60 km por hora. Ted dirige com uma mão e tenta seguir os rastros das hienas com a outra. As hienas estão atrás dos gnus adultos, que são escolhidos entre os mais velhos ou mais fracos, e os perseguem até deixá-los exaustos. Sucesso! As hienas rapidamente derrubam o gnu, devorando sua presa o mais rápido que podem. Com sua audição apurada, qualquer hiena que esteja a 8 quilômetros poderia ouvir a ação e tentar pegar parte da caça. Observar como as hienas caçam fornece uma gama enorme de informações sobre o que elas comem. E como isso afeta tanto o clã quanto a presa. Ao juntar essas informações, Ted monta um cenário detalhado do papel das hienas no ecossistema. Enquanto os grandes felinos conseguem comer até 40% da carcaça, as hienas comem tudo, da pele aos ossos. Em pouco mais de 1 hora, não haverá mais nada. Com tanto a ser feito antes que as chuvas comecem a cair, manter as motos funcionando é essencial. Ted está ensinando o novo pesquisador Shedrick sobre a manutenção das motos. No meio do nada, você não quer que nada se quebre. Isso, continua apertando. Nós não temos mecânicos para fazer isso por nós. Então o que fazemos é aprendemos a consertar tudo sozinhos. Nós precisamos fazer tudo sozinhos. Os pesquisadores passam longas horas sozinhos em suas motos no meio da planície. Se algo quebrar, isso poderia atrair a atenção de qualquer tipo de animal. As hienas são muito curiosas. Elas são realmente muito curiosas mesmo, sabe? Elas podem chegar a se aproximar demais.
Elas iriam querer cheirar o seu guidon enquanto você estivesse com as mãos nele. E sim, elas têm dentes. Você só precisa tomar cuidado. As motos extras também precisam ser avaliadas, porque a equipe vai receber reforço. Vamos ver quantos a gente já viu este ano. Jacil Nsoka é um dos cofundadores do projeto. Em 2009, ele ajudou a criar o programa de pesquisa de Liwa. Agora é um dos ecologistas seniores do Departamento Zambiano de Parques e Vida Selvagem em Lusaka. Mas ele sempre volta a Liwa para ajudar. Jacil vai até as planícies para procurar os predadores. Abutres que voam em círculo levam os pesquisadores até uma carcaça. Uma hiena está comendo o que sobrou de um gnu. Sem quase leões na região, não há com o que se preocupar e, portanto, o número de hienas vem aumentando em Liwa. Elas são organizadas em superclãs e podem chegar até 80. Essa fêmea pertence ao clã do norte, uma das 5 famílias sendo estudadas. Ela veio de muito longe só para pegar parte dessa carcaça. Esta é uma hiena já conhecida por nós. Ela faz parte do estudo há pelo menos uns 5 anos. É bom saber que eles ainda estão vivos e ainda fazem parte do estudo. Jacil conhece muito bem algumas hienas. Ele consegue reconhecê-las por suas marcas. Pesando aproximadamente 70 quilos, esta fêmea é maior do que o macho que está se aproximando e o coloca em seu lugar. O macho terá que se contentar com os restos. Jacil e Shedrick querem dar uma olhada mais de perto nos restos da caça. As hienas têm medo das pessoas e recuam. Eles coletam amostras para obterem mais informações. Não sobrou quase nada, apenas dentes e pelos que revelarão a idade e as condições desse gnu. Essa carcaça é uma entre centenas que os pesquisadores irão estudar. Cada uma delas irá fornecer informações sobre a complexa dinâmica desse ecossistema. Para ter saído de tão longe até o território de outro clã, o clã do norte deve estar enfrentando dificuldades. Para descobrir o motivo, Jacil quer dar uma olhada na toca do clã. As hienas protegem seus filhotes em tocas subterrâneas. A área que cerca a toca é comunitária e, ao entardecer, torna-se o centro da vida social do clã. Porém, os caçadores adultos do clã do norte estão fora, ainda procurando comida longe de casa. Tudo o que os filhotes podem fazer é esperar dentro da toca relativamente segura. Com a seca provocada pelo El Niño, este ano está sendo bem difícil. Os pesquisadores já encontraram as primeiras vítimas da seca. Uma toca vizinha abandonada com 7 filhotes mortos pela seca.
Quando os tempos são difíceis, nem sempre as mães conseguem voltar à toca para alimentar seus filhotes. Caso os adultos do clã do norte não voltem nos próximos dias, esses filhotes vão morrer. Os pesquisadores voltam para o acampamento para registrarem as descobertas do dia. São 7 da manhã. O líder do projeto, Matt Becker, saiu para inspecionar a região leste das pastagens. 7 anos atrás, Matt ajudou Jessel a iniciar o programa de pesquisa de carnívoros. Ele encontra uma antiga amiga. O nome dela é Dama, a famosa e última leoa que vive em Liwa. Com aproximadamente 16 anos, ela é uma idosa para os leões, mas está em excelente forma. Há quase 10 anos, ela vive sozinha nessas vastas planícies. Os leões são os únicos felinos realmente sociáveis. As leoas normalmente vivem em bandos, criando seus filhotes e dividindo a comida. Na ausência de outros leões, Dama se tornou tão solitária que começou a visitar o acampamento em Liwa. Era muito comum vê-la aqui no acampamento e só ficar observando enquanto ela ficava por aqui. Chegou um ponto em que não seria tão confortável ou não seria nada inteligente ficar na presença de um leão tão perto assim. Mas ela se acostumou a isso e ela nunca, em momento algum, ameaçou alguém. Como forma de carinho, a leoa ficou conhecida como Dama Liwa. Ela não dá pra olhar pra ela e não achá-la incrível. E isso não tem nada a ver com ciência ou com pesquisa ou preservação, nada disso. Ela é simplesmente um animal incrível. Liwa vem sendo protegido e recuperado pela rede de parques africanos. Para tirar Dama da solidão, em 2009, essa instituição introduziu 2 machos. Mas Dama não conseguiu conceber. Então a equipe de Matt trabalhou em conjunto com a rede de parques africanos para introduzir uma nova leoa. Eles a chamaram de Sepo, que no idioma local significa esperança, já que havia esperança de ela começar uma nova geração de leões enquanto aprendia com Dama. Em 2013, no meio da vegetação rasteira perto do acampamento, Sepo teve 3 filhotes. Com a ajuda de Dama, ela os protegeu das hienas e agora há um lampejo de esperança de que os leões voltem a reinar nessas pastagens. A história da Dama Liwa é uma das mais emblemáticas que existe nas planícies de Liwa. É algo como um tipo de renovação e recuperação, e nós agora temos, nos anos finais da vida dela, o primeiro bando em mais de uma década em Liwa. E nós conseguimos ver como eles interagem com ela. Apesar de não serem seus, obviamente, ela é a matriarca desse bando. Ela é uma leoa muito especial. Ela simboliza o real propósito da planície de Liwa. Como se trata de um bando pequeno, ele precisa de muito cuidado e de monitoramento. Mas há um problema. Há somente 3 leões. Dama, Sepo e um dos filhotes. Os outros 2 estão desaparecidos.
Eles não usam coleiras de rastreamento e podem estar em qualquer lugar. Todos os pesquisadores deverão ficar de olhos abertos para poder encontrar os leões perdidos. De volta ao acampamento, Jessil volta para saber se uma das hienas do clã do norte voltou à sua toca. As hienas podem facilmente viajar 50 quilômetros à noite em busca de comida. Se elas tiverem caçado, devem voltar até o amanhecer. As fêmeas voltaram. Finalmente, os filhotes podem voltar a mamar. Os filhotes devem sua sobrevivência ao leite nutritivo de sua mãe. O leite da hiena possui um dos mais altos níveis de proteína e gordura comparado com outros mamíferos terrestres. As fêmeas amamentam somente seus próprios filhotes. Esta fêmea de alto nível é uma das líderes do clã. Ela tem sua preferência na hora de comer e é a que produz o leite mais nutritivo. Seus 2 filhotes irão crescer mais rápido e melhor do que os demais filhotes pertencentes ao clã. Um dia, eles tentarão ganhar o direito de ser o chefe. As interações sociais ensinam aos filhotes a ordem de hierarquia do clã. Somente os machos e os filhotes de alto nível podem se aproximar. Os demais machos de menor nível devem manter distância. Jessil fotografa cada um deles. Assim, o estudo poderá monitorar o destino de todos dentro do clã. De volta à base, Jessil revisa suas informações. Primeiro, ele precisa identificar as hienas das fotos. Suas manchas são individuais, assim como as digitais humanas. Porém, o estudo tem mais de 300 hienas armazenadas em sua base de dados. Por isso, prestar atenção nos detalhes é essencial. Esta aqui parece que poderia ser ela. Esta é uma hiena de Liwa, 474. Seu apelido é Bridget. O sexo seria... é um macho, mas tem um nome feminino. E ainda assim é um macho. Isso diz muito sobre o sexo das hienas. As fêmeas mandam nessa sociedade, e é muito difícil distinguir o sexo do animal.
As fêmeas possuem genitálias externas que parecem ser quase idênticas às dos machos. Daí a confusão. Assim que termina de identificar suas hienas, Jessil pode começar a atualizar os registros. Dessa forma, o estudo armazena informações relacionadas à sobrevivência das hienas, à sua reprodução e ao impacto que provocam no ecossistema. As hienas que vivem dentro da área de estudo pertencem a 5 clãs diferentes. Depois de 2 anos em campo, Dan está começando a entender as diferenças que existem entre eles. Como colocaram colheiras com radiotransmissores nesses animais e como observam há muito tempo os mesmos indivíduos, os pesquisadores conseguiram descobrir por que o clã do norte está tendo que viajar longas distâncias em busca de comida. A seca está dificultando seu acesso à água, que já é limitada. Por isso, as presas estão longe dali. As hienas vizinhas estão se fortalecendo e estão roubando o território do clã do norte. Algumas hienas do clã do norte foram para o leste há 2 meses. E não voltaram. Três delas usam coleiras, mas seus sinais estão fora de alcance. Para rastrearem os demais membros do clã do norte, os cientistas precisam encoleirar outra fêmea de alto nível. Vieram informações de que há uma fêmea nessa área. Ted encontra sua hiena se refrescando. Para encoleirar esta fêmea selvagem, eles terão que sedá-la. Dan leva o veterinário até o local onde dará o tiro. O alvo é uma das hienas que está em pé. Primeiro, eles rondam a hiena para fazê-la se acostumar com sua presença. O tiro é certeiro. A droga faz efeito rápido. O líder do projeto, Matt, não está longe dali. Estamos quase prontos. Entendido, estamos esperando. Nos avise quando devemos ir. Enquanto trabalham no animal sedado, o clã representa pouco risco. E não há leões por aqui. Todas as atenções se focam na realização rápida do trabalho e que o desconforto do animal seja o mínimo possível. Está bom, mas fica de olho. Eles cobrem os olhos da hiena para protegê-los da poeira e da luz solar. Ela ainda está respirando? Quando estão inconscientes, os carnívoros não conseguem controlar sua temperatura tão bem. Por isso, a equipe deve monitorar com cuidado os sinais vitais da hiena e mantê-la fresca. É um momento de muita tensão, porque você não sabe como esta operação vai acabar. Ajustar a coleira requer muito cuidado. Ela deve seguir o crescimento do animal, mas não pode ficar tão solta a ponto de ficar presa em alguma coisa. 30.
Eles aproveitam a oportunidade para examinar a saúde da hiena e coletar mais informações. A análise do DNA vai dizer aos cientistas quais são as relações que há neste clã. A altura, a largura e os dentes ajudarão a saber a idade do animal e irá fornecer um perfil desta habitante de Liwa. Eles prendem a coleira. Eu só vou me afastar um pouquinho aqui. O Dr. Banda injeta o antídoto na hiena. Todos se afastam em silêncio para que ela volte a si com calma. Quinze minutos depois, a hiena recupera a consciência. Ela está tonta, mas o resto do efeito do tranquilizante vai passar depois que ela dormir e antes de se reunir com os demais para caçar à noite. Todos têm as suas obrigações e todos fazem tudo muito bem. A segurança e o conforto do animal é o que mais importa e, portanto, toda a operação aconteceu da melhor maneira que poderia ter acontecido. Muito bem, pessoal. Correu tudo muito bem. Durante os próximos 3 anos, com a vida útil da coleira, os pesquisadores poderão monitorar o dia e a noite desta hiena. Eles irão seguir tudo o que acontece com o clã do norte e conseguirão entender melhor o papel dessas hienas na recuperação de Liwa. A fêmea segue seu caminho, sem saber que sua vida agora está na mira da ciência. Todos os pesquisadores estão à procura dos filhotes perdidos de Dama e Sepo. Ted está procurando por eles na região sul da planície. Ele conhece um lugar onde os leões às vezes vão descansar. Ele encontra uma família de guepardos. O número de guepardos também caiu durante a Guerra Civil. Esta mãe está criando 4 filhotes, uma grande ninhada para uma guepardo. Isso é outro sinal de que o ecossistema está se recuperando. Há uma hiena por aqui, mas até agora, nada de leões. Para um homem em uma moto, os leões são perigosos. Ted jamais se esquecerá a primeira vez que estava dirigindo uma moto e encontrou com um leão. Quando eu vim aqui, foi em novembro de 2013 e dei de cara com um leão. E sem saber que eu estava com pouca gasolina no tanque da moto, eu parei. O leão ficou curioso. E eu estava a uns 40, 50 metros de distância dele. E eu pensava tipo, ok, agora é hora de ir embora. E na hora em que eu fui ligar a moto não ligava. E eu pensei tipo, o quê? Em algum momento eu lembrei e liguei o tanque reserva. Apertei o botão para abrir o tanque reserva e bum, ligou. Deixa eu dizer que o meu coração estava saindo pela boca. Ted chega ao matagal e seus instintos estavam certos, mas ele não quer se aproximar demais. É difícil dizer quantos leões tem ali. Finalmente, ele consegue contar 5. Papa Mike para PCZ. Controle. Os leões apareceram. Dama e Sepo estão com os 3 filhotes. O bando está reunido.
Na manhã seguinte, na base do acampamento, a equipe se reúne. Eles precisam encolheirar mais um animal. Mas dessa vez a operação será mais arriscada. Será a Dama Liwa. Dama é uma leoa idosa, portanto, substituir a coleira será uma operação delicada. Por causa do seu papel dentro do bando, nós realmente precisamos encontrá-la e segui-la para termos certeza que tanto ela quanto o bando, especialmente ela pela sua idade e porque talvez não seja capaz de caçar, pode ter algum problema com algum rebanho. Então precisamos poder encontrá-la e segui-la e, com sorte, evitar qualquer problema com ela. Eles encontram os leões dormindo após uma caçada. Eles já se acostumaram com o veículo e Matt consegue levar o veterinário para perto. Boa. Foi um tiro fácil. Dama é a líder do bando. Agora é só esperar um pouco. Por isso, quando ela se deita, sua família no início fica com ela, o que não é bom. À medida que o veículo se aproxima, os leões se afastam. Matt estaciona para dar uma olhada em Dama e no resto do bando. Toda a equipe fica de olho na respiração e na temperatura de Dama. Dama tem mancado um pouco, por isso eles vão dar uma olhada em suas patas para ver se encontra algum sinal de ferimento. As patas almofadadas dos leões abafam o possível barulho de sua aproximação. Suas patas com garras enormes conseguem agarrar uma presa em movimento e derrubá-la. Segura isso. Isso é bom. Onde aqui? Sim, isso é bom. Ok, então eu vou colocar a bolsa aqui. Os leões dependem de suas mandíbulas poderosas para morder a garganta e sufocar suas vítimas. É uma manhã fria e parece que vai chover. Eles precisam manter Dama aquecida e seca. Para montar um abrigo básico, eles acabam improvisando um pouco. O veterinário não quer estressar o organismo de Dama dando-lhe mais remédios. Por isso, eles deixam que o efeito do sedativo passe naturalmente. Matt fica de olho na recuperação de Dama. O resto do bando fica curioso. Eles querem se aproximar, mas não conseguem entender o que é esse plástico. Um dos filhotes se mune de coragem e se aproxima. A pata de borracha do tripé da câmera é muito tentadora. Toda a confusão acaba acordando a idosa. Ela não parece saber ao certo onde está. Matt não irá embora até que ela esteja totalmente recuperada e se reúna com sua família. Sem um antídoto, esse processo pode levar horas para acontecer. A chuva para e a temperatura aumenta. Matt acaba tendo uma vista privilegiada do bando se aproximando de Dama. Você consegue perceber só de olhar o jeito como eles interagem que a Dama é um membro muito importante do bando e então tudo acabou acontecendo da melhor maneira que poderia ter acontecido. Eu acho que quando você observa o bando, apesar de todos os problemas, é uma sensação ótima de que, com sorte, os leões vão se recuperar e vai dar tudo certo. Se houvesse um leão que pudesse viver uma vida excepcionalmente longa e rica, eu acho que esse leão seria a Dama. Eu só espero que ela ainda tenha muitos anos de vida e eu sei que
ela não vai viver para sempre, mas é difícil imaginar Liwa sem a dama. A chuva tão esperada cai. Finalmente irrigado, Liwa volta à vida. As planícies se enchem de gnus, zebras e de seus filhotes. O estudo descobriu que o número de gnus quase triplicou. Liwa agora é o lar da segunda maior migração de gnus da África. O paraíso dos carnívoros. Nos próximos meses, a vida será mais fácil para as hienas do clã do norte. Nesta época de abundância, a família de guepardos irá crescer com muita saúde. Com a fase de encolheramento terminada, os cientistas podem agora seguir toda a ação. Sob seus olhos atentos, uma das histórias de maior sucesso da África continuará a se desenrolar. As estações mudam. A ordem natural lentamente é restaurada. E o Parque Nacional de Liwa volta à sua antiga glória.